Alceides, as ninfas secretas das florestas gregas. Imagine caminhar por uma floresta antiga na Grécia. O ar é fresco, o chão está coberto por um musgo e o único som é o sussurro das folhas. Na mitologia grega, lugares assim nunca estavam vazios. Cada árvore, cada riacho, cada montanha tinha um espírito, uma divindade menor, e entre as mais misteriosas e encantadoras dessas entidades estavam as Alceides. Quem eram as Alceides? Então, quem eram exatamente as Alceides? Elas eram um tipo específico de ninfa, um espírito feminino da natureza. A palavra Alceides vem do grego antigo alços, que significa bosque sagrado ou floresta. Diferente de outras ninfas, como as náiades dos rios ou as dríades das árvores específicas, as Alceides eram as guardiãs dos bosques e dos vales arborizados como um todo. Elas não eram ligadas a um único elemento, mas sim àquele pequeno ecossistema mágico, aquele cantinho específico da floresta. A vida e o habitat das Alceides. Elas viviam nesses bosques sagrados, lugares tão impressionantes que eram considerados dedicados aos deuses. Você poderia encontrar uma alceide em uma clareira iluminada pelo sol, onde flores silvestres cresciam, ou nos cantos mais sombrios e úmidos da floresta, onde os cogumelos brotavam. Sua existência era inseparável do seu bosque. Elas passavam os dias dançando, cantando, tecendo grinaldas de flores e cuidando de todos os seres vivos que ali habitavam. Eram seres belos, jovens e eternos, mas não eram imortais no sentido tradicional. Dizia-se que a vida de uma alceide estava ligada à saúde de seu bosque. Se as árvores fossem cortadas ou o local fosse profanado, sua força desaparecia. Alceides versus outras ninfas. É fácil confundir as alceides com outras ninfas, mas há uma diferença crucial. As dríades eram ninfas de árvores específicas. Uma dríade nascia com um carvalho ou um freixo e vivia apenas para aquela árvore. As náiades eram ninfas de água doce, guardiãs de rios, lagos e fontes. Já as alceides, elas eram as almas do bosque inteiro. Elas não protegiam uma única árvore, mas sim a comunidade da floresta, o ar, a sombra, os animais e o espírito daquele lugar. O perigo da beleza. Encontros com humanos. Apesar de sua natureza gentil, a vida de uma alceide não era totalmente idílica. Sua beleza despertava a atenção de deuses e homens. O deus Pan, selvagem e lascivo, era conhecido por perseguir ninfas pelas florestas. Caçadores e pastores que se aventurassem em um bosque sagrado podiam ser presenteados com uma visão rápida de uma alceide, mas perturbá-las era um risco. Elas podiam desorientar um intruso, fazê-lo se perder para sempre, ou, em alguns casos, podiam se apaixonar por um mortal, em histórias que raramente terminavam bem. Elas representavam o encanto e o perigo da natureza intocada, bela para se admirar, mas perigosa para se violar. As alceides tinham nomes? Conheça as mais famosas. Uma das histórias mais fascinantes sobre as alceides é o seu anonimato. Diferente de deuses como Afrodite ou heróis como Aquiles, a maioria das alceides não tinha um nome individual registrado nos grandes mitos. Elas funcionavam mais como um coletivo, um coro anônimo da natureza. Quando os poetas se referiam a elas, era geralmente como as alceides ou as ninfas desse bosque. Sua identidade era o próprio lugar que habitavam.
A maioria das Alceides era um coletivo sem nome. Porém, como em qualquer grupo, algumas se destacaram e tiveram seus nomes gravados na história, quase sempre por se envolverem em mitos com figuras mais famosas. Aqui estão as Alceides, ou ninfas de bosques, mais conhecidas. Eurídice. Sim, a famosa Eurídice, amada de Orfeu, é frequentemente classificada como uma dríade, a ninfa do carvalho, ou em algumas versões como uma Alceide, uma ninfa do bosque em geral. Sua história trágica de amor e perda, onde Orfeu a perde para sempre ao olhar para trás no mundo dos mortos, é um dos mitos mais emocionantes. Seu nome significa justiça ampla, ficou para sempre ligado ao poder do amor e da música. Cálice. Cálice, cujo nome significa botão de flor, era uma ninfa associada a bosques. Sua história é um exemplo clássico do perigo que as ninfas corriam. Ela foi perseguida pelo deus Pan, aquele ser selvagem e lascivo, e para escapar de sua perseguição, Cálice suplicou aos deuses que a transformaram na flor do Artemisia, uma planta amarga. Uma história que simboliza a pureza da natureza buscando escapar da violação. Filia. Filia era uma Alceide cujo nome significa amizade ou afeição. Ela representa a união harmoniosa entre a humanidade e o espírito da floresta, uma relação de respeito e afeto que permitia aos humanos viverem em paz com a natureza. Legado e conclusão. As Alceides podem não ser as figuras mais famosas da mitologia grega, como Zeus ou Hércules, mas a sua importância era profunda. Elas personificavam a crença de que o mundo natural era vivo, consciente e sagrado. Cada floresta tinha uma alma e cada bosque tinha suas próprias guardiãs silenciosas. Elas nos lembram de um tempo em que a humanidade olhava para a natureza não como um recurso, mas como um reino encantado, cheio de presenças que mereciam respeito e reverência. Então, da próxima vez que você entrar em um bosque tranquilo, preste atenção ao sussurro das folhas. Pode ser apenas o vento, ou pode ser o suave canto de uma Alceide, a eterna guardiã daquele cantinho mágico do mundo. Mas as Alceides recebiam culto? Então será que os gregos antigos realmente adoravam as Alceides em templos suntuosos, como faziam com Zeus ou Atena? A resposta é mais sutil e reveladora. Não existiam grandes templos ou cultos panhelênicos, ou seja, para toda a Grécia, dedicados especificamente às Alceides. Elas não eram deusas principais, mas espíritos locais. No entanto, isso não significa que não recebessem culto. Pelo contrário, o culto a elas era hiperlocal, íntimo e cotidiano. O culto era local, íntimo e cotidiano. O culto às Alceides acontecia no próprio habitat delas, os bosques sagrados ou alços. Esses bosques eram em si santuários naturais. Eram áreas demarcadas, protegidas e dedicadas a um deus ou deusa maior, como Ártemis, Dionísio ou Pan, e as Alceides que ali viviam eram parte integrante dessa sacralidade. Um camponês, ao entrar num bosque para buscar água de uma fonte, podia deixar uma pequena oferenda para a Alceide daquele local, um pedaço de fruta, um pouco de mel ou uma fita de tecido amarrada num galho. Era um ato de reverência e propiciação. Ele pedia permissão para estar ali, agradecia pela sombra, pela água pura ou pela caça e pedia para não se perder ou ser enfeitiçado. Um caçador que visse uma Alceide fugir poderia fazer uma prece rápida, pedindo desculpas por tê-la assustado. Era uma relação de respeito mútuo com o espírito do lugar. Portanto, o culto às Alceides não era sobre rezas formais em um templo, mas sobre gestos de respeito pela natureza que eles personificavam.
Era a crença de que, para viver em harmonia com a floresta, você precisava honrar suas guardiães invisíveis. E assim, quando o crepúsculo dourado beija o dossel da floresta e o dia se despede em sussurros, não pense que a solidão habita esses lugares. O arrepio na nuca não é apenas o vento, é o vestígio de uma dança que você não pode ver. O murmúrio do riacho não é apenas água, é o eco de uma canção que você não pode ouvir. O perfume das flores silvestres não é apenas aroma, é a assinatura de uma presença que você não pode tocar. As alceides não partiram, elas apenas recuaram para o véu mais fino do mundo. Elas estão no brilho do orvalho que persiste na teia, na sombra que se move sem um corpo, no silêncio profundo que guarda os segredos mais antigos. Elas são a memória viva de que a natureza não é um recurso, mas um reino com suas próprias guardiães, suas próprias leis e sua própria magia. Então, da próxima vez que você caminhar por um bosque, pare, respire e escute, não com os ouvidos, mas com a alma, pois naquele instante de quietude entre a luz e a sombra, quem sabe você não sente o olhar gentil de uma guardiã, a eterna e anônima Alceide, a alma secreta da floresta, sussurrando que a magia nunca se foi. Ela apenas espera que nós a lembremos.